Você sabe que a sua chance de aprovação no terceiro ano em Química passa pela sua inscrição no canal, né? Hã? Exato, vou pesquisar lá quem são os inscritos, quem são os alunos do planeta. Bom. Deixa não, do outro jeito. Melhorou, né? Beleza. Galera, qualquer coisa aí de casa, se tiver, manda aquela voz do além que eu te escuto, tá? Meninos, o leite, quando você esquenta, você quebra a estabilidade desse colóide, as partículas se aglutinam e formam aquela nata, né? Já viu quando você esquenta o leite, aquele leite integral, né? Leite desnatado, né? Eu só tomo leite desnatado. Tá, beleza. Então, ó, aquele leite integral, aquele grosso, até grosso, né? Você esquentou ele, a nata sobe, porque você quebrou a estabilidade das partículas que estavam dispersas ali dentro. Para separar esse óleo do leite, a gente costuma aquecer, né? Essa gordura do leite. Mas dá para separar por um processo mecânico. Você poderia fazer uma filtração, só que tem que ser, não pode ser um papel filtro normal, tem que ser um papel filtro mais fino. A gente chama isso de ultrafiltração. Não é aquele papel filtro que a gente utiliza, por exemplo, para fazer um café. É um bem mais fino que consegue separar a gordura do leite aqui. Então, isso aqui é chamado de solução coloidal. O sangue é um exemplo de solução coloidal, né? Se você pega o seu sangue, vamos tirar o sangue de alguém aqui? Não, melhor não. Se você pega o sangue, olhando ele assim a olho nu, parece homogêneo, mas analisando microscopicamente, você vai perceber que tem partículas sólidas dispersas de tamanho bem grande, entre 100 nanômetros e 1000 nanômetros, que seriam os glóbulos vermelhos. Beleza. Suspensão. Já viu quando desce aquela enxurrada? Né? Tá passando a enxurrada, assim, você olha para a água, vê aquela água barrenta, toda homogênea, né? Você pega ela e toma suco de tamarindo. Agora é o seguinte, esse suquinho de tamarindo aqui, ó, quando você olha para ele, não parece tudo homogêneo se você olhar de longe? Mas só de chegar perto, assim, aproximar, você consegue ver partículazinhas pequenininhas, dispersas. Mesma coisa acontece com qualquer suco natural, suco de laranja. Esse suco, quando você deixa ele quieto por muito tempo, o que acontece? Decanta, assenta, sedimenta, né? Então, as partículas maiores, elas vão se separando do líquido porque as partículas são muito grandes. Isso é considerado sendo uma suspensão. Mistura homogênea mesmo são só as soluções verdadeiras. Isso aqui não é considerado mistura homogênea, apesar de que, a olho nu, parece homogêneo, certo? Então, perguntou lá, leite é homogêneo? Não. Sangue é homogêneo? Não. Soluções verdadeiras, as partículas têm que ser menor do que 100 nanômetros. Bom, quando a gente faz uma solução tipo água salgada, ela é formada sempre por vários componentes. É uma mistura, né? Mistura não pode ter uma substância pura, são vários componentes. A água seria o nosso solvente. O sal seria o nosso soluto. Adicionei o sal na água, misturei, o sal dissolveu, teve a formação de uma solução. A solução sempre vai ser formada por um solvente, que é quem dispersa, e por um soluto, que é quem está disperso, certo? Mas existem soluções em diferentes estados físicos, não só no estado físico líquido, que é as mais comuns de serem trabalhadas. Por exemplo, eu tenho uma aliança aqui, ó. Essa aliança, ela é de ouro 18 quilates, né? Eu tenho uma, o Pavanelli tem uma igual. Então é o seguinte, mas não quer dizer que a gente é casado um com o outro, é só porque ele me copiou. Tá, é o seguinte, essa aliança de ouro 18 quilates aqui, não olha o nome que está escrito aqui dentro, é o seguinte, ela é feita por ouro, por prata e por cobre. Olha aqui de pertinho, você consegue ver a prata e o cobre aqui? Olha aqui de pertinho, você consegue ver a prata e o cobre aqui? Não, né? Então, nessa aliança, ela tem aspecto homogêneo.
Nem com microscópio, nem olhando microscopicamente, você vai conseguir diferenciar o que é ouro, o que é cobre, o que é prata aqui dentro. Então, isso aqui é uma solução. É uma mistura homogênea. Quem é o solvente? O ouro. Por quê? Porque você tem 75% de ouro. Ela é quem está dispersando o cobre e a prata. Você tem 12,5% de cobre e 12,5% de prata. Eles estão dispersos, eles estão aí avulsos, misturados nas nossas partículas de ouro. É uma solução sólida. A gente tem as soluções líquidas, que são as que a gente vai trabalhar mais comum, né? Líquido, pode ser líquido em líquido, sólido em líquido, gás em líquido. Gás em líquido, tem como dissolver um gás no líquido? Tem, ué. O peixinho respira o quê? Água. Que oxigênio? É o oxigênio da molécula de água? Tem lá a molécula de água, H2O. O peixinho tira esse oxigênio aqui? Não. O que ele tira? O oxigênio, O2, que está dissolvido na água. Ele passa a água com O2 disperso, dissolvido nela, pelas suas guerras, tira esse oxigênio e usa esse oxigênio para obtenção de energia. Então, existe gás dissolvido na água, gás oxigênio? Existe. A solubilidade do gás oxigênio é baixa, mas ele é solúvel, ele tem uma certa solubilidade. É 13 miligramas por litro, normalmente. Né? Aí vai depender um pouco da temperatura, das condições de pressão, da movimentação da água, para saber o quanto de oxigênio tem ali. Mas o máximo que a gente consegue ter de oxigênio é 13 miligramas por litro em condições de 25 graus Celsius. Bom, então isso é uma solução? É uma solução. Quando você começa a esquentar água dentro de uma panela, você já percebeu que aparecem umas bolinhas lá no fundo? As primeiras bolinhas que aparecem não são de vapor de água, são do oxigênio que estava dissolvido e quando você aqueceu, a solubilidade dele diminuiu e aí ele precipitou, formou ali umas primeiras bolinhas de gás oxigênio. Depois, quando a água começa a evaporar, começa o processo de ferver, né? Mas as primeiras bolinhas, elas aparecem muito antes da água ferver, não é verdade? Então, isso é o oxigênio que estava dissolvido naquela água. É uma solução onde tem gás dissolvido em líquido. Bom, aqui é um exemplo de sólido dissolvido em líquido, e a gente pode ter líquido dissolvido em líquido. Já viu cachaça? Eu ia falar, já bebeu, mas não. A idade 666 nunca beberam. Pode falar. Também. Sim. No refrigerante tem muito gás dissolvido, né? Só que o refrigerante, ele acaba se dissolvendo mais do que na água normal, porque acontece uma reação química também junto. Porque lá no refrigerante, o CO2 que está dissolvido com a água, ele é retido com maior facilidade, não porque ele fica na forma de CO2, mas porque ele acaba se transformando em ácido carbônico, H2CO3. Então, acontece uma reação química junto com o momento de solubilidade ali. Bom, então eu estava falando da cachaça, né? Vocês já viram, né? A gente já viu lá na televisão, de longe, na distribuidora. Eu nunca cheguei a pegar uma, mas eu já vi. Você olha para ela, parece água, né? Parece água. Mas, quando você vê alguém beber, né? Eu não tenho essa experiência, você vê que a pessoa faz careta, né? E, nossa, queimando aqui dentro, tá? Ela coloca um limãozinho, um sal depois, né? Mas parece uma mistura, na verdade, parece água pura. É uma mistura homogênea de várias coisas, mas principalmente água e etanol, que são dois líquidos. Esses dois líquidos, eles formam também uma mistura homogênea. Gente, soluto e solvente. Tem um detalhe. Misturas sólidas, tipo ouro, soluções sólidas, o solvente sempre vai ser aquele que tem maior quantidade. Certo? Beleza. Misturas líquidas, o solvente vai ser sempre o líquido. Porque se eu adicionar sal na água, tem alguns sais que a solubilidade dele é tão grande, mas tão grande, que você pode adicionar uma massa maior de sal do que de solvente que você tem.
Tipo, 100 gramas de água conseguem dissolver 110 gramas de nitrato de potássio. Então, tem mais sal dissolvido do que água. Mas o sal está disperso na água, porque o estado físico final não foi líquido. Então, nessas misturas líquidas, o solvente vai ser sempre líquido, independentemente do quanto de sal, de sólido você adicionou. A não ser que seja 2 líquidos, né? Se for 2 líquidos, é aquele que tem maior quantidade, né? Quando você pega lá, por exemplo, a gasolina com etanol, são 80% de gasolina, na verdade um pouco menos, 77% de gasolina, 23% de etanol. A gasolina é o solvente, o etanol é o soluto, maior quantidade. Mesmo se tivesse a mistura, a solução no estado sólido. Mas aí não existe solução no estado sólido com líquido disperso. Se o sal tiver mais quantidade de água, Fica. não consegue dissolver o sal. Aí, o que ela não consegue dissolver já não faz parte da solução, porque a solução tem que ser a mistura homogênea. Sim. Entendeu? Não existe uma solução que seja sólida, que tenha dentro desse sólido um líquido dissolvido. Não existe. Se a solução for sólida, é porque só tem sólidos dispersos ali dentro. E o último caso de soluções é o caso de soluções gasosas. Gente, você já viu um gás? Acho que não, né? Não. Quando alguém solta um gás, você sabe quem foi? Pela cara, sei, né? Mas não dá para ver saindo, né? É o seguinte, os gases, eles não são visíveis. Quando a gente vê, por exemplo, fumaça, professor, eu vi a fumaça, eu vi uma névoa, eu vi uma nuvem. Quando você vê, não é o estado gasoso da matéria. Quando você vê, é porque tem partículas em outro estado físico presentes ali. Uma fumaça, por exemplo, é uma solução coloidal. Na solução coloidal fumaça, você tem um gás, e nesse gás disperso ali tem partículas sólidas muito pequenininhas que dão aquele aspecto de fumaça. Uma névoa também é uma solução coloidal. Você tem gotinhas de água tão pequenininhas que você não percebe que é água, mas ela dá aquele aspecto esbranquiçado, né? Mas o gás mesmo você não consegue enxergar. Então, se você não consegue enxergar os gases, e os gases eles sofrem difusão perfeita das partículas, porque as partículas estão muito dispersas, então as moléculas ficam perfeitamente umas misturadas na outra, os gases sempre vão formar soluções verdadeiras. Misturas gasosas são sempre soluções verdadeiras, são sempre misturas homogêneas. Por exemplo, o ar atmosférico é uma mistura homogênea onde o solvente é o nitrogênio, que tem lá 78%, aí você tem o oxigênio como soluto, o argônio e outros gases. Aí é uma sensação que te dá o calor, ele provoca a onda, ela aí já é física, hein? Ó, a onda de luz, devido ao grande aquecimento, ela pode sofrer uma refração e aí dá essa sensação. Então é o desvio da onda de luz quando ela passa num local que está muito quente, né? Quando você olha para o asfalto muito quente assim de longe, também dá essa sensação. É aquelas miragens que você vê no deserto também, que essa sensação assim fica parecendo uma aguinha, talvez, né? Então isso é o que o povo vê no deserto, mas a miragem também tem a ver com loucura, né? O cara fica meio louco. Bom, pode apagar aqui? Você vai dizer o que lá? Não, pode ir, pode ir. Minha voz é parecida com o quê? Não sei. Tá viajando aqui, ó. Mano, né, tá. Ô, galera. Agora, vamos falar um pouco aqui, ó. Tá faltando poucos minutos para acabar a aula, mas vamos falar um pouquinho sobre coeficiente. Tá dando para pegar aí? Tá pegando? Tá. Coeficiente de solubilidade.
Beleza? Para encerrar a aula. Mais 30 segundinhos para vocês. Foi. Galera, coeficiente de solubilidade. Até foi a dúvida do garoto ali, né? Se eu for adicionando sal, for adicionando sal, for adicionando sal, for adicionando sal, até que sobra sal. Você já fez isso, né? Você já fez um suco de qualquer coisa lá, de limão, por exemplo. Aí você vai adicionando açúcar, ainda tá azedo, né? Aí você vai e coloca mais açúcar, coloca mais açúcar, coloca mais açúcar. Chega uma hora que você mexe e o açúcar continua lá, você não consegue mais dissolver. Outra coisa que você faz também bastante, sabe aquele leitinho com Toddy? Né? Você coloca uma colherzinha de Toddy, mexe, aí você olha para aquele leite sem graça, né? Aí você vai e coloca uma segunda colherzinha, sem graça. Aí você pega o pote de Toddy, coloca... Quem nunca pegou o finalzinho do Toddy, colocou leite lá dentro, fechou e fez... Eu me sentia um tecleiro lá. Tecleiro não, coqueleteiro, né? Barman, tá? Aí sai aquele leite escuro, né? Denso, robusto, forte, né? Aí você toma ele, o que acontece lá no final? Tá só aquela camada de Toddy, né? Aí você vem com... Você vai lá. Ou senão você vai deixando descer assim, enfia a língua lá. Beleza. Gente, tem limite, né? Não é totalmente, né? Solubilidade não é eterna, né? Existe um limite para a solubilidade. Por exemplo, sal de cozinha, que eu sei de cor, você não precisa saber nenhum de cor, não. Só sei esse aqui porque é bastante utilizado. A solubilidade dele é 36 gramas para cada 100 gramas de água a 20 graus Celsius. Então, depende do quanto de solvente você tem e depende da temperatura também. Se você quer um leitinho mais docinho, mais achocolatado, o que você faz? Esquenta. Quando você esquenta, a solubilidade do açúcar aumenta. E aí você consegue ficar mais docinho, né? Sabe aquele chocolate quente, né? Tempo frio é bom pra cara. Né? Então, a solubilidade, ela depende do quanto de solvente você tem e depende também da temperatura. A proporção com o quanto de solvente, na verdade, com a quantidade de solvente é proporcional. Se eu dobrar a quantidade de solvente, dobra o quanto eu consigo dissolver. Porém, não existe essa proporção com a temperatura. Se eu dobrei a temperatura, significa que eu vou conseguir dissolver o dobro? Não. Na verdade, tem alguns solutos que, quando você aumenta a temperatura dele, a solubilidade diminui. Então, ele varia com a temperatura, mas não de maneira proporcional. Por exemplo, os gases, quando você aumenta a temperatura, a solubilidade dele diminui. Abre um refrigerante gelado, abre um refrigerante quente. Qual deles libera mais gás? O quente. O quente. Ele borbulha bem mais, tende a espumar bem mais, porque quando ele está quente, a solubilidade do gás é menor e ela tende a sair mais rapidamente. Beleza? Então, galera, até a próxima aula. Falou! Tchau.